chegando ao vivo para a tela para a gente falar de mudanças no trânsito. Mais específico, mudança de sinalização na região do bairro 14 de Novembro, do Parque São Paulo, região sul aqui da cidade, e que foram mudanças anunciadas na última semana. Já estão valendo essas mudanças, entre elas intervenções de novas paradas obrigatórias e sentido único de algumas ruas. Rafa, explica pra gente, o movimento é aquele tradicional, é sempre intenso por aí, né? Boa noite. Oi, Wagner. Boa noite para você. Boa terça-feira para o pessoal de casa. Movimento intenso, mas já adianto, hein? A situação das preferenciais, que acabamos tendo mudanças em 3 cruzamentos, esse acaba nem sendo o grande problema mesmo. É com relação aí, ó, esse cruzamento que nós estamos, que a gente consegue ver, como você bem lembrou, né? É uma movimentação intensa, mas por conta aí das novas pinturas que inclusive foram feitas, o pessoal ainda não está adaptado com essas alterações, tem todo aquele transtorno. Claro que vale ressaltar que a ponte ainda não foi liberada, então por isso que ainda tem toda essa confusão aí com relação a quem passa nesse cruzamento. Isso porque vale destacar que, por exemplo, quem está vindo aqui na Souza Naves, nesse trecho bem que nós estamos, se o pessoal está vindo sentido ao bairro aqui, Parque São Paulo, ó, o que esse carro acabou de fazer, inclusive, ó, não vai mais poder ser feito, né? Ele vai ter que fazer o famoso looping de quadra, que é fazer a volta, tudo isso para evitar essas confusões aqui no cruzamento. Lá embaixo, no viaduto, outra informação bem importante é que boa parte ali das canaletas já foram colocados para realmente impedir que o pessoal vire, né? Tanto para a região do bairro Santa Felicidade, ali, para aqueles que façam cruzamento. Vale ressaltar que, por enquanto, todo aquele gradil ainda não foi colocado porque a ponte ainda não foi liberada. Então, por isso ainda o pessoal está conseguindo fazer aquele retorno lá embaixo, região, para o bairro Santa Felicidade. Mas depois isso também não vai mais poder acontecer, porque exatamente aqui, ó, que a gente já consegue visualizar a pintura que foi feita na pista, o que vai acontecer? Uma das vias vai ficar sentido ao bairro 14 de Novembro e as outras duas acabam ficando no sentido contrário, né? Da região do 14 para a região aqui do Parque São Paulo. Então esse trecho aqui, Souza Naves com Souza Naves Sul, ela só vai ficar no vai e vem, né? Para o pessoal fazer, querer ir para a região ali, tanto de Santa Felicidade, ou vai querer fazer um retorno, o que vai acontecer? Isso depois que a ponte for liberada. O pessoal vai ter que fazer o famoso looping de quadra. Vale ressaltar, Wagner, que muita gente passando por aqui reclamando, buzinando, se estressando. Não tem jeito, né, gente? A gente sabia que essas mudanças iam acontecer, que ao longo dessa semana, antes aí da liberação da ponte, de fato, teriam esses transtornos, mas vale ressaltar, é importante esperar, pelo menos depois, quando a ponte for liberada, que vai ter essa alteração, não vai ter mais semáforo por aqui, para verificar como de fato vai ficar essa obra aí depois de concluída, né? Não adianta querer reclamar antes da hora, porque daí também não vai adiantar nada. O trânsito tá aí complicado mesmo, é muita gente passando por aqui. A gente sabe que a questão, né, principalmente quem tem acesso para a região ali do bairro 14 de Novembro, é uma população grandiosa, principalmente o pessoal que está vindo da região central, acaba utilizando esse trecho para quem está indo para a região de Santa Felicidade, mas a gente vem avisando ao longo aí dos últimos dias que essas alterações iriam sendo feitas de maneira gradativa e que ao longo dessa semana, né, com a implantação das placas, das mudanças, das alterações, isso iria ocorrer e acontecer. Então, são várias mudanças nesse trecho, então é importante aí o pessoal ficar bem atento. Se você está vindo aqui pela Souza Naves, saiba que já tem a sinalização, não vai ser mais possível entrar nessa rua aqui, ó, Adélia Pazinato, né, que é o que muita gente acaba fazendo, que dá esse conflito exatamente aqui nesse cruzamento. Não vai ser mais possível ser feito isso, então vai ter que fazer o famoso looping de quadra. Com relação à instalação das placas de preferenciais, são duas aqui na região do Parque São Paulo, uma na General Osório com a João Fernandes dos Santos e a outra também que foi instalada aqui na região aqui do Parque São Paulo é a General Osório com a Epitácio Pessoa. Então, desculpa, General Osório com a Epitácio Pessoa e General Osório com a Presidente Castelo Branco. Aí na região do 14 de Novembro temos uma nova placa de preferencial que seria na Souza Naves Sul com a Rua da Amizade.
cidade. Mas como eu já até adiantei para você, Wagner, e para o pessoal de casa, a questão da preferencial eu acho que nem é o grande problema, né? A gente está vendo aí o pessoal se adaptando com as novas sinalizações mesmo de pistas que estão ficando sentido único, de não poder virar ali, ó, motorista reclamando, mas não tem o que fazer, né? Quando está passando por obra, gente, a gente entende que é um transtorno, a cidade está crescendo, são mudanças que estão sendo feitas para tentar organizar toda essa bagunça e como eu disse, né? Vamos esperar aí depois que a ponte de fato abrir e inaugurar para ver como que vai ser esse fluxo. Mas cabe também aos motoristas terem um bom senso durante o trânsito. Afinal de contas, o trânsito é coletivo, todo mundo tem que fazer um pouquinho a sua parte, pensar no próximo, porque se a gente pensar só no nosso carrinho ali, no que a gente está fazendo dentro, aí realmente as coisas não vão fluir, não vão andar. Então já fica a dica, se você tem a opção de ir por outra região, ir por outra via, já essa semana, então tente fazer isso para evitar esse estresse. Se vai vir por aqui, meu filho, as obras estão ainda acontecendo, sinalizações ainda estão sendo feitas, aí vai ter que ter paciência, não tem jeito. E para reclamar, espera a obra ser concluída, ponte liberada, aí de fato você reclama se realmente está funcionando ou não. Por enquanto, ficam essas dicas aí para o pessoal de casa, viu, Wagner? É importante a gente recapitular obra da Tancredo Neves, obra da Assunção, que ainda está sendo entregue. Nós tivemos obra ali na região oeste, falando mais próximo ao Estádio Olímpico, em todo o entorno ali da Tito Mufato. Nós tivemos a Avenida Brasil chegando, inclusive, e indo ao Trevo Cataratas. Estou lembrando apenas algumas obras importantes que nós tivemos. A Carlos Gomes, que teve muito transtorno. E é por isso que nós temos esse papel de informar, alertar, às vezes fala, mas mais uma vez falando sobre esse assunto, porque cada dia está tendo uma mudança. Então a nossa ideia é você já saber informar, compartilha inclusive a nossa live, a nossa transmissão aí, para outras pessoas serem informadas, porque o prazo de entrega é dia 20, é no sábado. Então, nos próximos dias, a gente está com contagem regressiva e o quanto antes seja entregue essa obra, é o que a gente espera, vai acontecer. E aí tem que acontecer essa mudança, a cidade não pode parar. E eu falo porque está dando transtorno, eu utilizo, meu filho estuda no CMEI do 14 de novembro, minha família está no 14 de novembro, eu pego essa via quase todo dia, eu pego a Marginal e a trincheira da Rua do Cowboy também, então é preciso, a gente faz parte do trânsito também. Nesse momento minha família está no trânsito, então fica esse indicativo de que tenha mais atenção, porque os próximos dias serão tumultuados até o tráfego fluir e a obra ser entregue totalmente. 459-9137-2970 é o WhatsApp para a gente conversar.